Espiritismo sem mistério. Olá, pessoal, estamos iniciando o programa Espiritismo Sem Mistérios, sejam bem-vindos. Você sabe que nós estamos estudando o Livro dos Espíritos e já falamos a respeito de diversos temas, inclusive um deles, muito interessante, o sono, os sonhos, você poderá buscar nos programas anteriores, mas hoje nós temos um programa novo para vocês, um programa que eu tenho certeza que vai ser muito bacana e vocês vão gostar demais, porque estaremos falando sobre transmissão oculta do pensamento e outros assuntos também. Então, pegue seu livro dos espíritos, seu caderno, fique conosco e vamos em frente. Eu sou Solange Godoy, junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs. É uma alegria muito grande poder voltar ao nosso programa Espiritismo Sem Mistério, esperando que você possa participar dele, inclusive, chamando seus amigos, falando para aqueles contatos que você conhece e que também se interessam pelas questões da doutrina espírita. Desta forma, você ajuda a que outras pessoas possam se informar sobre temas que dizem respeito ao seu dia a dia. Poxa vida, quem é que não dorme e não sonha, não é mesmo? Se sonha, tem como explicar, como ver melhor as coisas. E se não sonha, descobrir por que não sonha, como é que pode guardar o sonho, como é que pode chegar a identificá-lo. Tudo isso tem a ver com a vida das pessoas. E agora, como a Solange já falou, nós vamos continuar no Livro dos Espíritos com um novo tema. Mas antes, dentro do programa de hoje, nós vamos pedir a você que pense na pergunta desafio que a Solange vai falar para vocês agora. Antes de a gente começar o programa, nós também queremos saudar aqueles que estão fazendo o programa chegar até você, que a Solange vai anunciar aí a seguir. Pois é, nós temos os nossos queridos Jefferson Carvalho, a Regina Prata, a Flávia Santos e a Margarete Parpinelli, todos eles fazendo com que essa qualidade de som, de imagem, chegue a vocês. Também lembrando que hoje, nós, como disse o André, temos a pergunta desafio. Eu vou pedir para o pessoal colocar para a gente, no slide 19, a nossa pergunta, que é a seguinte: alguém pode ser enterrado vivo por engano? O que você acha, André? Né? Puxa vida, eu estou aqui dormindo, de repente alguém me põe no caixão achando que eu morri, alguém pode ser enterrado vivo por engano. Nós já tivemos muitas histórias interessantes, havia um cantor, um ator antigo chamado Sérgio Cardoso, ele era ator de novela, corria a notícia de que ele havia sido enterrado vivo, quando foram abrir o caixão ele estava virado de bruços, umas histórias assim, não é? Que a gente já ouviu e muitas vezes contando exatamente isso. Alguém pode ser enterrado vivo por engano? Você participa, as meninas vão mandar para nós a sua participação. Mas agora nós vamos dar início com um novo tema, na pergunta 419, e a Solange já disse, a transmissão oculta do pensamento. Vamos pedir para os meninos colocarem, o Jefferson colocar o slide número 1, para que a gente possa seguir. André, antes do slide, só para avisar a turma que está nos assistindo, a participação de vocês, a resposta à nossa pergunta desafio e também as dúvidas, comentários, vocês podem fazer através do WhatsApp da TV Mundo Maior, anota aí o número que é operadora 0, operadora 11, 996 433827, 996 433827. Agora sim, vamos então ao slide número 2, falando a respeito... slide número 1, que é o slide de introdução. Obrigada, André. O que você vê aí, Solange? Olha que interessante essa imagem, não é verdade? Porque nós vemos duas pessoas, uma de frente para a outra, e vemos que existe a comunicação entre o cérebro de um, o pensamento de um, com o pensamento de outro, são como ondas, não é? Isso não é visto por essas pessoas, elas estão se projetando de um para o outro, e as pessoas estão quietas, caladas, então é um slide que representa bem essa transmissão oculta, não é? O que será que está sendo transmitido pelo pensamento entre essas pessoas? O interessante, Solange, é que no século XXI, essa imagem ela é bastante compreensível, é até intuitiva. Mas você imagina
que em 1857 Kardec se ocupasse de perguntar aos espíritos sobre a existência ou não dessa transmissão oculta do pensamento. Duas pessoas podem se comunicar sem telefone, sem fio, sem pombo-correio, sem nada, usando o pensamento. Esse é o tema de hoje. E agora, no slide 2, o nosso querido Jefferson vai pôr a primeira pergunta, 419, na tela. Porque a mesma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, surge sobre vários pontos ao mesmo tempo? Essa é uma constatação muito interessante. Kardec percebe que várias descobertas científicas da época, vários experimentos sobre determinados temas estavam acontecendo simultaneamente, em lugares muito distantes uns dos outros. Nós temos aqui uma grande prova desse fato naquela busca por levar o homem ao voo, utilizando-se de um objeto mais pesado do que o ar. Nós temos Santos Dumont em Paris, e temos os irmãos Wright do outro lado do Atlântico, em uma época onde não havia quase nenhum tipo de comunicação entre eles, de forma imediata, telégrafo, telefone, nada disso. Mas essa não é a única circunstância em que isso aconteceu. Sempre foi muito comum que em lugares diferentes, distantes inclusive, pessoas estivessem tratando do mesmo tema sem que nenhuma soubesse da outra. Então Kardec faz essa pergunta. E aí os espíritos vão responder. Vamos ver no slide seguinte a resposta que nos dão? Já dissemos que, durante o sono, os espíritos se comunicam entre si. Pois bem, quando o corpo desperta, o espírito se lembra do que aprendeu e o homem acredita tê-lo inventado. Assim, vários podem encontrar a mesma coisa a um só tempo. Quando dizem que uma ideia está no ar, usam uma figura mais justa do que pensam. Cada um contribui em propagá-la sem suspeitar. Olha que interessante esta resposta, porque pode deixar o texto na tela. Nós vemos que os espíritos nos estão indicando como é que, no mundo invisível, a ação do bem pode ajudar a propagação em diversos lugares de ideias importantes. Kardec conta na Revista Espírita que ele teve um sonho, e um sonho interessante. Ele estava em um beco, numa rua meio escura, e ele estava acompanhando um grupo de pessoas que estava conversando sobre determinado assunto, quando no muro, à frente deles, surge uma frase, que era mais ou menos isso: uma roda envolvida em uma borracha pode fazer não sei quantas léguas em 1 minuto, ou em 1 hora. Quer dizer, ele vê essa frase, que ela está escrita e, de repente, ela começa a desaparecer. E todos os homens que estão ali, eles também leem a frase que surgiu escrita, como se ela fosse escrita em fogo. E então ele pergunta no dia seguinte, o que era aquilo? E os espíritos que estão conversando com ele na reunião, a qual ele depois comparece, dizem a ele que era um grupo de pessoas que estava buscando a desenvolvimento de técnicas que pudessem melhorar o deslocamento. Naquela época, as carroças elas eram feitas com rodas de madeira e, às vezes, com uma proteção de ferro batido ao redor, para não quebrarem. E eles estão vendo uma sugestão, não é? Ali, se você envolver aquela roda com uma borracha, ela faz não sei quantas léguas por hora, ou seja, dá velocidade. Então você vê que isso é um dos exemplos daquilo que os espíritos respondem nessa questão 419. Todos os que estão interessados em determinado tema, durante a noite, podem ser encaminhados a núcleos de estudo nos quais eles vão assimilar ideias. E quando eles despertam, aquilo vem guardado no seu íntimo, no seu inconsciente. E eles, então, de repente, começam a aurir essas informações daquilo que está acumulado, que ele conseguiu guardar durante o sono. E com isso ele diz, eu descobri. Aí o outro lá no outro lugar, eu também descobri. E às vezes descobrem coisas muito semelhantes, mas com pequenas variações,
dependendo de cada abordagem que eles dão àquela ideia. Então, aquilo que os espíritos, as pessoas costumam dizer, nossa, essa ideia está no ar, é verdade, está mesmo. E quem tiver a sintonia boa é capaz de captá-la, não é, Solange? É isso mesmo, e a gente vai ver que Kardec, ele vem ainda trazer um comentário. No slide 4, vocês vão dar uma olhada comigo, porque eu vou fazer a leitura dele. Olha o que Kardec comenta. Nosso espírito revela, assim, frequentemente a outros espíritos e sem o nosso conhecimento, o que se faz objeto de nossas preocupações durante a vigília. Ou seja, quando nós estamos acordados, não é? Nós estamos acordados, preocupados com um determinado tema, um determinado assunto, que nós queremos uma solução. Vamos dormir. Lá nos encontramos com outros espíritos conhecidos e revelamos a esses amigos, a esses espíritos, o objeto da nossa preocupação. Isso acontece, não é? Isso que nós exteriorizamos a nossa preocupação e esses espíritos tomam conhecimento disso. E através disso, como nós vimos na pergunta dos espíritos, nós podemos buscar as respostas. E às vezes essas respostas vêm por diversos meios. E aí, então, André? Esse objeto do que nós estamos procurando, todos acabam descobrindo, não é? A gente pensa que a gente vai guardar segredo e que ninguém vai saber, mas do lado de lá a gente sai, estou procurando onde que está o dinheiro, onde que está o ouro, onde que está a festa, eu estou atrás da farra, eu estou querendo descobrir como é que eu faço para conseguir tal coisa. Você sai em busca e aqueles que estão à sua volta identificam o que é que você está buscando, tanto quanto quando você está procurando escola, estudo, melhora, aprendizado, você também está indo em direção àqueles que também querem isto. Então, esta é uma coisa muito interessante que os espíritos nos estão ensinando e que Kardec comenta. Agora a gente vai para o slide seguinte, o slide número 5, na pergunta 420. Os espíritos podem se comunicar se o corpo está completamente desperto? Olha que pergunta interessante. Será que os espíritos podem se comunicar estando o corpo, não é, desperto? Será que isso é possível? Porque a gente já viu que quando estão dormindo, é fácil que se comuniquem. Inclusive, nós vimos no programa anterior, que você já tem aqui disponível, até mesmo já estamos chegando a quase 2.000 visualizações, você poderá ver ali que a pergunta desafio é, um amigo pode ter notícia de um outro? Alguém pode saber se seu amigo, que ele não encontra há muito tempo, está vivo ou morto? Então, nós estamos estudando esse contato, não é? Agora, isso acontece quando você vai dormir. Kardec quer saber, como você viu aí na pergunta, se os espíritos que estamos encarnados podemos nos comunicar se o corpo não está dormindo, se o corpo está acordado. É possível também fazer esta comunicação desta forma? Vamos ver o que os espíritos respondem a Kardec no slide número 6. O espírito não está fechado no corpo como em uma caixa. Ele irradia por todos os lados. Por isso, ele pode se comunicar com os outros espíritos, mesmo no estado de vigília, ainda que o faça mais dificilmente. Essa resposta ainda é mais surpreendente, porque os espíritos estão dizendo a Kardec que existe essa possibilidade, ou seja, que nós, espíritos, não estamos encerrados no corpo físico como aqueles que vivem dentro de uma caixa, que nós exteriorizamos, não é? Nós irradiamos, como dizem aqui, para todos os lados. E existe essa possibilidade de conseguirmos nos comunicar através dessas irradiações dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, e elas acabam atingindo outras pessoas, mesmo que isso ocorra de forma mais difícil, como dizem aqui os espíritos a Kardec. E aí, André? Essa resposta é muito interessante porque nós encontramos nos laços afetivos uma forma muito poderosa de transmitirmos determinadas intuições, determinados sentimentos. É muito comum, por exemplo, que a mãe sinta que algo não está bem com seu filho, ou que alguém que está próximo, que tem um afeto muito intenso, ligado a outro ser, sinta que este ser vai vir, que está chegando, ou que vai fazer uma visita.
mesmo que não esteja isso sendo comunicado pelo sono, através do sonho, não é? Então, você observará, e eu tenho certeza que você que nos está assistindo tem já bastante informações ou notícias sobre esses fatos, que entre os vivos, apesar de não ser tão comum como quando acontece durante o sono, também essa transmissão pode acontecer. Angústias, alegrias, felicidades, eventos que estão próximos, tudo isto pode acabar se transmitindo de uma forma, às vezes, um pouco difusa, um pouco assim, não muito nítida, mas você pode começar a pensar assim, puxa, eu pensei no fulano hoje, será que ele vai vir aqui? Daqui a pouco ele chega ou ele te telefona, não é mesmo, Solange? Exatamente, isso é muito comum, a gente já, né, nós já vivenciamos, tenho certeza que você que nos assiste já vivenciou alguma experiência parecida, conta pra gente nos comentários, no WhatsApp, eu vou passar o telefone, 0 operadora 11 996 433827, então comente com a gente a sua experiência também, porque é algo que é muito comum, nós nos conectamos com as pessoas, e muitas vezes as pessoas também correspondem a isso, ou sentem, e isso é muito comum, como o André disse, entre pais e filhos, ou entre a mãe e os filhos também. A mãe sabe, a mãe sente, de repente, aquele impacto, aquele mal-estar, ou uma tristeza repentina, e ela associa isso ao seu filho. Então, é muito comum, ou seja na tristeza, seja na alegria. Mas os espíritos continuam, porque no próximo slide, nós temos o slide. Ah, não, agora é a nossa resposta, não é, André? Porque nós estamos falando aqui. Não, a Onde resposta que nós nós já estamos? lemos. Nós já Então, lemos a aqui. resposta, é a pergunta 421 do slide 7, Ah, que ok. o Jefferson vai colocar na tela. Isso. Porque duas pessoas perfeitamente despertas têm instantaneamente a mesma ideia? Olha que interessante essa pergunta. Olha, você está falando assim, né? Nossa, eu estou pensando em fazer uma reforma nessa parede. A pessoa assim, nossa, estava pensando nisso agora. Ou pensei nisso ainda hoje. E as duas estão acordadas, não é? Ou quando você vai falar alguma coisa, a pessoa fala junto com você o mesmo assunto, o mesmo tema. Ah, eu acho que a gente deveria contratar um seguro. Nossa, eu vou falar isso exatamente aqui, nesse momento, para você, eu ia falar isso. Por que que, essa é a pergunta, não é? Por que que duas pessoas têm instantaneamente a mesma ideia? É no ato, né? Aquilo está acontecendo assim, e elas ficam até espantadas de a coisa se dar dessa forma. Então, para que isso aconteça, nós vamos ver o que os espíritos respondem no slide número 8. Vamos lá? São dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos, mesmo quando o corpo não dorme. Então, Aí, fala, Solange. não, é isso mesmo, a gente vê que existe essa afinidade entre os espíritos e que eles vão se comunicar sem que necessariamente um tenha que falar com o outro e sem estarem dormindo. Já aconteceu comigo, André, de pensar, de repente pensar numa pessoa e falar, eu vou ligar para fulana, e não dá 5 minutos, toca o telefone e a fulana me liga. Então, uma coisa assim, bem interessante, a gente vê que existe uma conexão realmente. É interessante perceber também que quando existe afinidade afetiva entre duas pessoas, isso entre casais, por exemplo, entre pessoas que vivem juntas, não importa se estejam casadas ou não, essa afinidade produz um campo magnético em que os dois se refletem. Então, ambos têm inclinações semelhantes quando estão em harmonia, não é mesmo? Não é quando são opostos, mas quando são harmônicos, quando vivem em paz, a forma de sentir é semelhante, a forma de pensar não é igual, mas é afinizada, é numa mesma direção. As opções sobre determinados assuntos também excluem coisas que são inadequadas e incluem comportamentos que são mais justos, mais corretos. Então, isso é uma coisa que também facilita que, às vezes, só de olhar um para o outro, não precisa dizer, o outro já sabe, o outro já faz com a cabeça, como se eles estivessem conversando telepaticamente.
A pessoa vê um cara caído no chão, sangrando, um olha para o outro faz assim, ou a outra faz assim, aí o outro já vai lá, já pega, já coloca no carro, leva para uma farmácia, ou vai fazer um curativo, porque os dois estão ligados ao mesmo objetivo. Então veja que interessante, que é a simpatia que faz com que essa comunicação, essa coisa mesmo sem dormir, ela aconteça. E nós temos lá no Evangelho, no capítulo 14, o que marca as famílias espirituais entre si, que é a simpatia e a comunhão de ideias, de pensamentos, a união de esforços, tudo isso aproxima os espíritos, não é mesmo? É muito bonito. Agora, na sequência, nós temos o quê? Nós temos um comentário também de Kardec, que a Solange vai ler para nós no slide número 9. Vamos lá? Entre os espíritos que se encontram, há uma comunicação de pensamentos que faz duas pessoas se verem e se compreenderem sem necessidade dos sinais exteriores da linguagem. Poderia-se dizer que elas falam a linguagem dos espíritos. É o comentário que nós estávamos aqui nos referindo, a respeito, inclusive, do que está lá no Evangelho, no capítulo 14. Os espíritos afinizados, eles muitas vezes não necessitam de palavras, mesmo quando estão encarnados. Eles mesmos se olham, eles mesmos se conectam, eles sentem o que o outro sente, porque já existe uma afinidade. Então isso aproxima os seres. É muito bonito este modo de construir relações que sejam duráveis, que sejam próximas e que se abasteçam mutuamente, não é mesmo? E aí, Solange, agora nós terminamos essas 3 questões que falam sobre a transmissão oculta do pensamento, e é claro, nós não vamos encontrar aqui o esgotamento da temática, não é? Porque são apenas 3 questões, mas nós vamos ter depois também, através do estudo que Kardec faz lá no Livro dos Médiuns e em outras obras, como a Revista Espírita, outras aplicações e outros aprofundamentos destes mesmos processos. E além dele, além destas obras, nós vamos encontrar uma obra muito especial, escrita pelo espírito André Luiz, através do médium Chico Xavier, que se chama No Mundo Maior. No Mundo Maior fala sobre as questões ligadas ao cérebro, à mente, como que isto se dá aqui, que emissões que nós temos para fazer o contato com a realidade externa, como nós nos realizamos através do que pensamos. Nós sempre recomendamos às pessoas que desejam aprofundar-se neste tema, que façam a leitura deste livro, ou que, se quiserem, façam a consulta ao nosso programa O Espírito da Letra, porque nós já fizemos esta obra também em todos os seus capítulos, lendo e comentando. Muito bem, então, nós temos agora no slide número 10, a primeira pergunta, vamos dizer assim, sobre a letargia, catalepsia e mortes aparentes. Vamos Qual ver que é a pergunta, Kardec... desafio, Solange? Vamos passar, então, primeira pergunta, desafio, está no slide 19. Por que alguém pode ser enterrado vivo por engano? Será que alguém pode ser enterrado vivo por engano? O que você acha? Você pode participar através do YouTube, da TV Mundo Maior, mas também pelo WhatsApp, nós temos a nossa Regina Prata e a Margarete Papinelli anotando tudo aquilo que vocês, as dúvidas, as perguntas, é o 0 operadora 11 996 433827. Escreve para a gente, será que alguém pode ser enterrado vivo por engano? Então, vamos lá. E agora estaremos, então, falando a respeito desse tema, porque Kardec coloca essas perguntas interessantes para os espíritos. A pergunta 422, vamos a ela. Os letárgicos e os catalépticos veem e ouvem o que se passa ao seu redor, mas não podem se manifestar. É pelos olhos e orelhas do corpo? Ou seja, os que são chamados letárgicos, que já existia isso, né, ao tempo de Kardec, os catalépticos, eles escutam, eles enxergam o que está ao seu redor, mas eles não conseguem se manifestar. Kardec, então, quer saber se o que eles estão ouvindo ou vendo, eles o estão fazendo pelos olhos e pelos ouvidos do corpo de carne. Essa é a pergunta.
E então agora nós vamos para o slide seguinte, onde teremos a resposta dos espíritos. Você vai ouvir pelo ouvido, vai ver pelo olho, o cataléptico ou o letárgico? Vamos ver o que os espíritos responderam? Não, é pelo espírito que vem e ouvem. O espírito se reconhece, mas não pode se comunicar. Ou seja, não é pelos olhos, não é pelo ouvido que esses espíritos vão ver, vão se comunicar, vão ouvir. Não, é pelo espírito que eles veem e ouvem. O espírito se reconhece, mas não pode se comunicar. Esta realidade é interessante. Por quê? Porque os órgãos físicos se destinam às percepções no mundo físico. Nós estamos no mundo físico e quando precisamos do corpo para renascer, existem concentrações orgânicas com células especializadas para determinadas ações. Agora, no caso do letárgico, no caso do cataléptico, eles estão impedidos de se manifestar, eles não conseguem. Então, apesar de eles não conseguirem, eles continuam vendo e continuam ouvindo. Por isso é que é estranha esta ação, quando os órgãos não estão preparados para isto. Por isso é que Kardec pergunta, são os olhos ou os ouvidos que captam? E os espíritos respondem, não, eles não estão ouvindo pelos olhos ou pelos ouvidos e vendo pelos olhos. Você, quando está sonhando, você que está aqui nos assistindo hoje, quando você está sonhando, o seu sonho, ele tem ruídos, você conversa com pessoas, você escuta, você enxerga, você sabe para onde está indo, mas o seu corpo está na terra, está com os olhos fechados, dormindo no escuro, geralmente no silêncio. Nada daquilo que você está ouvindo durante o sono é aquilo que está acontecendo no corpo físico. O corpo está repousando. Mas de onde que você está captando isso? Se o seu ouvido, se os seus olhos não estão ativos, você está captando isso pela sua sensibilidade como espírito. E um pouquinho mais para frente, não hoje, mas nos próximos programas, ele vai falar sobre o sonambulismo. E no sonambulismo nós vamos estudar bastante essa questão. Agora que nós já vimos que não é pelo ouvido nem pelo olho, nós vamos ver Kardec fazendo a pergunta número 422A, porque dentro dessa resposta ele não ficou contente. Se eles não veem pelo ouvido, nem pelo olho, mas é pelo espírito, ora, e ele não pode se comunicar, apesar de estar vendo e ouvindo, Kardec faz a pergunta do slide 12. Vamos ver? Por que ele não pode se comunicar? Quer dizer, que justamente... Kardec... Fala, Solange. Isso, não, Kardec achando estranho, não é verdade? Ué, se ele está nos ouvindo, por que ele não pode se comunicar? E aí, a seguir, vem a resposta dos espíritos, que está no slide 13. O estado do corpo se opõe a isso. O estado particular dos órgãos dá a prova de que há, no homem, outra coisa além do corpo, visto que o corpo, não tendo mais função, o espírito age. É isso mesmo. Como o corpo está passando por uma situação anômala, seja na letargia, seja na catalepsia, o órgão não está apto para fazer o registro. Agora, esta situação que faz com que, apesar disto, o espírito saiba o que está acontecendo, o espírito escute as coisas, o espírito veja, demonstra que existe, além dos órgãos, algo que capta tudo isto, que antes poderia ser atribuído apenas à função biológica do olho, do ouvido, mas que, estando eles neutralizados, ainda existe, ainda subsiste, como diz a resposta, outra coisa além do corpo, uma vez que, não podendo o corpo ter essa função, o espírito atua. Eu contei aqui em alguns programas anteriores a história do alface. Isso é muito comum observar-se com pessoas que estão em estado de animação suspensa, no estado de coma, por exemplo, em hospitais, e que perderam a consciência, não ouvem, não registram nada,
estão lá mantidos em vida por aparelhos, por remédios. E eu contei a história de um conhecido nosso que, durante a sua residência hospitalar, ele tinha que frequentar determinado local do hospital, numa enfermaria, onde havia um rapaz que estava em estado de coma já fazia 2 anos, 3 anos mais ou menos, e que, como ninguém podia comunicar-se com ele, nem ele respondia nada, todo mundo apelidou o rapaz, os residentes, alunos de 5º, 6º ano, apelidaram o rapaz de Alface. Ah, você viu o Alface hoje? Como é que ele está? O Alface ficou sendo o nome daquele moço. Passados os anos em que o rapaz esteve lá, um belo dia, eles encontraram o rapaz recuperado. Ele tinha saído do coma, estava lúcido, estava recebendo alta, inclusive, e em um determinado momento, ao conversar com aquele que era o residente que mais o visitava, ele contou que ele sabia como eles o chamavam. Ah, olha, aqui é o Alface está aqui. Por quê? Porque tudo que os residentes falavam sobre ele, na presença dele, diziam o que estava acontecendo, tudo isso ele registrou, mas não com o corpo. Ele estava presente ouvindo. E a mesma coisa acontece quando as pessoas vão fazer cirurgia em hospital, e que, por algum motivo, elas ficam fora do corpo por causa da anestesia, e elas ficam vendo o que os médicos estão falando, o que estão fazendo. E quando elas voltam ao corpo, o médico achava que ela estava dormindo? Não, o senhor falou isso, eu ouvi tudo que o senhor falou. Por quê? Porque o espírito está ouvindo, captando com todos os detalhes. E o que mais, Solange? Bom, nós temos agora a pergunta 14, porque Kardec continua trazendo seus questionamentos. E ele Slide diz 14, assim, Solange, a pergunta é perdão, 423. Isso, slide 14. Na letargia, o espírito pode se separar inteiramente do corpo, de maneira a dar-lhe todas as aparências da morte e voltar em seguida? Antes de a gente ver a resposta, vamos começar aqui a ver, Solange, quem que já está conosco no nosso programa, nas nossas mensagens aqui recebidas. Um abraço para o Ronaldo Santana, o Felipe Prince, a Eliana Corvino, a Dirce Soares. Ronaldo Santana, Clodoaldo Ferreira, Sandra Sauí. O Ronaldo Santana, ele diz que, na resposta da pergunta desafio, se alguém pode ser enterrado vivo por engano, ele disse, não existe engano. O Clodoaldo Ferreira coloca aqui, Lázaro foi, entre aspas, enterrado vivo? Interessante, não é mesmo? Temos o Paulo Camargo, que também faz um comentário sobre essa questão da comunicação, tratada por Hubert Sheldrake como corpo morfogenético. Temos a Elma Martins Fonseca da Silva, que também nos saúda. Quem mais, Solange? Ronaldo Santana, Elizabeth Olímpio, temos também o Vantuir Aleixo, de Uberaba, Minas, a Marlene Lopes Sabino, de Uberaba. Está tudo junto lá em Uberaba, todo mundo participando do nosso programa. Muito obrigado, Uberaba, um grande abraço. Temos a Daniele Souza, de Santana. Ela fala, de que forma os espíritos desencarnados podem auxiliar esta pessoa que foi enterrada viva? Uma pergunta interessante. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. A Celina Mendonça, de Caraguatatuba, diz o seguinte, esta semana me senti muito mal, acordei às 3 horas da manhã e senti meu corpo dormente, foi uma sensação muito ruim, pode ter sido alguma influência espiritual? Como evitar que isso aconteça? Olha, Celina, pode sim, como pode não ter sido isso, pode ter sido uma reação biológica do seu organismo quando o seu espírito retomou a matéria. Interessante é quando você vai dormir que você se prepare através da oração, através da elevação de pensamento. Se possível, desligue todos os aparelhos como roteadores que ficam emitindo campos eletromagnéticos no ambiente onde você está dormindo, porque isso interfere também no nosso estado de equilíbrio durante o sono, mas através da prece, mantendo o padrão da sua vibração
harmônico com o da sua casa, do lugar onde você está, você terá a companhia de bons espíritos que estarão te ajudando a se recuperar durante essa reentrada no corpo de carne. Nos programas anteriores, nós explicamos como fazer para se lembrar melhor dos sonhos. E estas mesmas etapas, estes 8 passos, podem ajudar você a ter menos estas sensações estranhas a que você se refere. Muito obrigado, Celina. Um abraço. Também temos de São Paulo a participação do José Luiz Teixeira Rodrigues, da Elaine Stroider, da Sandra Cunha. Temos agora de Mogi das Cruzes, o Jair falando, já respondendo a pergunta. Boa tarde. Hoje em dia acho muito difícil alguém ser enterrado vivo. Obrigada, Jair. É uma possibilidade que nós fomos colocando aqui em função de fatos que já aconteceram e que em alguns outros lugares ainda pode continuar acontecendo, mesmo que seja mais difícil, não é mesmo? Nós temos ainda também a participação da Vanúzia, ela é de Limeira. Sobre a pergunta, lembrei de uma tia que quando eu era mais jovem, ela me dizia que tinha muito medo de ser enterrada viva e que quando morresse, queria que no velório o seu corpo tivesse um mau cheiro, porque assim teria certeza que morreu mesmo. E quando ela faleceu, aconteceu isso mesmo. E eu me lembrei de suas palavras. Muito obrigado pelos ensinamentos, ótima tarde. Então, a gente vê aqui que essas são circunstâncias que acontecem na vida das pessoas, não é mesmo? Talvez na modernidade, nos grandes centros onde a medicina está mais avançada, essa questão de ser enterrado vivo não seja assim tão comum. Porém, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quanto mais o dinheiro está envolvido nos interesses, quanto mais gente está ganhando pela morte dos seus irmãos, menos respeito se tem por se esperar a comprovação definitiva da morte. Quando se está fazendo da venda de órgãos um mercado extremamente rentável, é melhor que alguns já morram mesmo, porque já estão no fim, não tem como recuperar. Então, é mais grave do que se imagina, pelo simples fato de se ter aparelhos que detectam que a pessoa morreu mesmo. Nós não sabemos o que acontece. Nós temos que estar atentos, porque quando o dinheiro está envolvido, as pessoas deixam um pouco, as pessoas que são egoístas, né, que ainda não entenderam o Cristo no coração, elas deixam um pouco de ser realmente humanas, porque elas dão preferência a serem ricas. E elas não medem, às vezes, as consequências. Agora, que nós já vimos essas participações, nós vamos para o slide 14, para que a gente dê a resposta da pergunta aqui mantida como pergunta-desafio. Vamos lá, Solange? Isso. Slide 14 é a pergunta. Na letargia, o espírito pode se separar inteiramente do corpo de maneira a dar-lhe todas as aparências da morte e voltar em seguida? Vamos ver o que os espíritos respondem no nosso slide 15. Vamos lá. Na letargia, o corpo não está morto, já que há funções que permanecem. A vitalidade aí está em estado latente, como na crisálida, mas não está aniquilada. O espírito está unido ao corpo, tanto que ele vive. Uma vez rompidos os laços pela morte real e a desagregação dos órgãos, a separação é completa e o espírito aí não retorna mais. Quando um homem tem as aparências da morte, Quando um homem que tem as aparências da morte retorna à vida, é porque a morte não havia se completado. Ah, então é o caso do Lázaro. Nós temos a resposta aqui, não é? A pergunta que nos foi feita da Sandra Saui, ela pergunta, aliás, do Clodoaldo. Lá em Clodoaldo cima, Ferreira. Ele pergunta, Lázaro foi enterrado vivo? Não só o Lázaro. Tanto que quando o Evangelho fala sobre a passagem, eles dizem, em todas as passagens, costuma-se encontrar a seguinte frase de Jesus: Lázaro não morreu, Lázaro dorme. Lázaro dorme. Ou seja, o corpo está em uma animação suspensa. O que acontece com a lagarta quando ela entra no estado de crisálida para tornar-se borboleta é algo semelhante. Ela está viva, apesar de estar parada. Parece que ela morreu. Ela não se mexe.
mas nesse estado ela se transforma de uma lagarta em uma borboleta. Então, quando se fala que o espírito que estava morto surge com o seu corpo novamente, é porque o espírito não estava desligado da matéria, apesar dos homens daquele tempo acharem que o corpo já tinha morrido. Às vezes colocam um espelhinho assim, né, para ver se o bafinho fica fazendo o espelhinho ficar meio, assim, manchado. Ah, não está respirando. Só que o estado de letargia pode gerar um estado de respiração muito incipiente, o coração bate muito pouquinho, a pessoa vai ficando fria da ponta, pode perder essa circulação das extremidades e as extremidades vão ficando arroxeadas. Todo mundo vai dizer, morreu. Só que aí vai ver, o espírito ainda está lá, ligado. Então, o que acontece com Lázaro, com a sogra de Pedro, com uma outra garota de 14 anos que também tinha, que a família chorava a sua morte, eles não tinham morrido, eles estavam com a sua animação suspensa. Porque os espíritos afirmam que quando se desliga o laço principal do espírito ao corpo, e os órgãos também entram em um estado de decomposição, não há mais como voltar à carne. É o que os espíritos estão explicando aqui. Então, uma pessoa pode ser enterrada viva por engano? Ela pode ter as aparências da morte. Todo mundo pode achar que ela morreu. Só que, de verdade, ela pode estar num estado em que o corpo ainda está ligado ao espírito. E ela pode voltar à vida física. E lá dentro do caixão se surpreender com esse estado. Olha só que interessante, como isso é muito importante que as pessoas tenham este cuidado nesta aferição do quadro efetivo da morte. Mas nós temos ainda a questão 424, não é, Solange? Isso mesmo, Kardec continua e ele faz um questionamento interessante, olha só. Pode-se, por meio de cuidados dados a tempo, reatar os laços prestes a romper-se e tornar à vida um ser que, por falta de socorro, estaria definitivamente morto? Ora, Acha que é possível isso? Alguém que provavelmente estaria sem nenhum cuidado, já deveria estar morto, é possível, por meio de cuidados, que nós cuidemos a tempo desse doente, de repente reatar esses laços que estão para se romper e fazer com que essa pessoa viva? Olha que pergunta interessante. isso mesmo. E aí nós vamos ver a resposta para que terminemos este tema ainda hoje. Vamos lá, a resposta no slide seguinte, o Jefferson vai pôr para nós. Sim, sem dúvida. E há prova disso todos os dias. O magnetismo é, nesse caso, um poderoso meio, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta e que era insuficiente para manter o funcionamento dos órgãos. Isso é fundamental, entendermos esta resposta. Volta para o slide anterior, Jefferson, por favor, nós não chegamos aí ainda. Isso é o slide número 17. Nós estamos comentando exatamente, olha, todos os dias, se nós pudermos colocar em alguém mais energia, mais fluido vital, essa pessoa, não estando ainda com o tempo de vida já terminado, poderá recuperar-se. São os miseráveis, os famintos, os fraquinhos, todos eles estão passando por essa situação. E é possível reatar ou manter os órgãos que estavam debilitados voltando a funcionar de forma mais completa, ok? E logo a seguir temos um comentário de Kardec que fala sobre a letargia e a catalepsia, que nós vamos deixar para que você mesmo em casa possa fazer essa leitura, um comentário mais longo, porque nós queremos também aproveitar aqui o restante, Solange, para comentarmos estas participações que nos chegaram agora. Exato, vai em frente, André. O Jair de Mogi das Cruzes diz que hoje em dia ele acha muito difícil que seja enterrado vivo, mas não é muito não, viu, Jair? Temos também a Elaine Stroider, que nos ajuda aqui, citando do Evangelho, o caso da filha de Jairo, o filho da viúva de Naim. E isso. A Elizabeth Olímpio também dizendo que eu acho que hoje em dia isso não acontece mais. Obrigada, mas Elizabeth. eu acho que a gente deve estar pensando somente no nosso ambiente
muito moderno, né? Existem muitas outras circunstâncias de aflições que a gente nem imagina e que às vezes a gente vai se surpreender quando perceber como elas estão debilitando as pessoas em um estado que faça parecer que estão já mortos quando não estão, não é mesmo? Solange, nós estamos chegando ao final, faltam alguns segundos, eu deixo meu beijo, vocês entrem lá, hein? Procurem nossos programas anteriores, dê joinha, compartilha, e eu deixo a Solange para terminar o nosso programa de hoje. Um beijo, Solange. Nós agradecemos a sua participação, esperamos que possamos nos ver no próximo Espiritismo Sem Mistério. Vai pegando seu livro dos Espíritos, dá uma lida, porque nós vamos entrar num tema muito interessante, falando sobre o sonambulismo. Um grande abraço e até lá. Beijão. Termina aqui Espiritismo Sem Mistério.